Olá, muito bem-vindo à nossa primeira aula desse curso Poder do Network, né? Aqui a ideia, como está, né, descrito aqui, né, os seus contatos podem ser a sua maior fonte de negócio, ou eles podem, né, ser a maior fonte de geração de negócio para você e para sua empresa. Você já viu alguns conteúdos antes dessa aula que já trabalham essa questão do network. E aqui eu vou dar para você esse primeiro apanhado sobre a importância, um entendimento mais geral do conceito e do que você pode, a partir de agora, começar a projetar e a criar como estratégia, como um planejamento, até como ações que vão ajudar você a melhorar os seus negócios, as suas relações, os seus relacionamentos e não só o seu, mas até se, né, você tendo um negócio, sendo gestor, empresário, né, um empresário, estando à frente de um negócio, você pode trabalhar a sua equipe em diversas áreas. Né? Eu falei sobre isso no vídeo passado, que são áreas interessantes. Então, o network, além do seu próprio network, a sua empresa, a sua equipe, de todas as áreas, precisa entender qual é a relevância de você fazer, né, valer a sua rede de contatos como fontes de alavancagem do seu negócio. Né? Como diz o ditado, sozinho você pode chegar a algum lugar, mas junto você pode ir muito mais longe. Então vamos lá. Primeira coisa, né? Quais são alguns dos fatores, né, que definem o network de negócios? Isso porque a gente vai ver aqui existem dois tipos diferentes, distintos de network. Como eu falei também, via de regra, cada instante da nossa vida, cada dia, em cada momento, sobre cada grupo, cada momento que você está participando, enfim, de formas diferentes, você está realizando o network. Então, ele acontece o tempo todo, de formas distintas. Isso significa que o que você precisa entender é como que eu vou fazer com que o meu objetivo, em termos de negócio, seja alinhado com as minhas redes de contatos, profissionais, pessoais e de todas as áreas. Existem hoje várias entidades, vários organismos, né? Tanto assim, entidades de classe como associações comerciais, sindicatos, empresas, né, que inclusive que atuam no mundo inteiro, grupos que focam, que fomentam e focam no network. Então, de uma forma profissional. Então, são grupos que se reúnem ou reúnem, né, empresários de áreas diferentes, que cada um, né, contribui com a sua história, com a sua expertise, com a sua qualidade, para que o todo seja favorecido em geração de novos negócios através da criação de oportunidades. Mais para frente eu vou falar um pouco mais sobre isso. Não é que o objetivo, né, não vou citar nome dessas entidades, porque não cabe aqui fazer, né, um marketing, mas se você procurar aí, né, grupos locais de empresários para network, você vai achar uma infinidade. Eu acredito que ao longo do seu dia, nas suas redes sociais, você recebe inúmeros convites, eventos que são ligados a esses propósitos. Então você pode escolher e cabe a você entender qual é o objetivo de cada um deles e como, de fato, você pode trazer benefícios e colher benefícios desse propósito. Isso é o network profissional ou network de negócios. Qual que é a razão? A gente sabe que, em boa parte das empresas, uma das principais fontes de autoridade e de negócios é a chamada indicação. Inclusive, é uma estratégia de venda, de marketing, que você cria uma relação de confiança com os seus clientes a ponto deles se tornarem indicadores de novos clientes, novos negócios para você. Então, isso já é praticado no, no meio empresarial desde os tempos mais primórdios e ainda se mantém. Lógico que, assim, é possível você gerar hoje, por exemplo, tem empresas
Hoje você tem empresas e negócios que o percentual de receitas geradas por indicações é mais de 60, 70, às vezes até 80% do total de receitas geradas mês por esses negócios. Com esses grupos, isso vem facilitando muito nesse sentido, dando maior visibilidade, né? Maior oportunidades. Por quê? Uma das vantagens do network profissional é que ele te qualifica perante o cliente. Porque eu, enquanto parceiro ou cliente, que eu vou e falo, por exemplo, imagina que eu tenho um amigo meu, ele está querendo fazer uma reforma na casa dele, e eu conheço e está buscando um profissional da arquitetura. E eu fiz isso através, eu conheço, né, o trabalho, e quando eu falo com ele, eu falo assim, olha, eu vou te passar o contato de de um arquiteto, de um profissional da arquitetura, um arquiteto, uma arquiteta, enfim, que eu conheço, que eu já vi o trabalho, ele já fez um trabalho para mim, é super comprometido, super tá. Isso valida demais, então quebra muitas barreiras de fechamento de venda. E ao mesmo tempo, você que está indicando, você está dando um aval, está validando, né, ou está garantindo a qualidade daquilo que a pessoa está contratando ou ela está buscando. Em algumas culturas, isso é muito importante. Quem é de Minas Gerais sabe a importância que se dá a essa questão do conhecer com quem se está falando. Isso é muito importante. Então, para outras culturas, em outros lugares, talvez nem tanto, mas isso muda de lugar para lugar. Mas ainda assim é importante. Então, essa é uma das principais razões de você fazer network através do foco em geração de negócio. É você criar esse conjunto de parceiros, né, de uma rede de contatos que vai potencializar a sua empresa através dessas indicações. Ela vai estar sempre disposta a fazer isso e em uma boa parte disso de forma voluntária, ou seja, ela não é remunerada. Porque até isso é importante, porque uma vez que você remunera uma indicação, ela passa a ter um cunho comercial. Então, para uma pessoa que ela entende que cada indicação que eu faço, eu estou ganhando sobre isso, já diminui a questão né, digamos assim, da isenção daquilo que eu estou indicando. Então, vários desses grupos, inclusive, eles têm como prática não remuneração. É aquela história. O mais importante é que todo mundo cresça, que o bolo cresça para todo mundo. O que isso tem a ver com você? Como eu falei, em muitos negócios hoje, ainda por mais que você invista, né, em estratégias de marketing, tráfego pago, geração de autoridade, criação de conteúdo, né, venda de produtos através do e-commerce, né, expansão da sua rede de atuação, isso tudo traz muito resultado. Mas as pessoas ainda precisam, né, dessa confiança. E existe uma tendência que é a questão da especialização em micronichos. Então, ou seja, são nichos muito específicos, principalmente para aqueles serviços com alta especialização, em que o número de clientes é menor, mas o volume agregado de receita, né, o valor agregado de receita, não é nem o volume, o valor agregado de receita é muito alto. Quanto mais você tem essas referências, indicações, mais força você tem, mais autoridade você gera. Então, dependendo do negócio, ele vale a pena de uma forma geral, porque é sempre uma geração espontânea, né, de negócio, mas também para alguns perfis de negócio é extremamente importante que você tenha essa parceria. É preciso você ter um porquê. Sempre que eu falo o seguinte, eu vou falar isso aqui nesse curso, uma razão para que esse processo de networking não se alcance, não alcance o sucesso, não se realize, e algumas pessoas acabam frustrando, e muitas vezes até nesses grupos, nessas propostas, elas acabam abandonando, deixando de participar, enfim, é porque em qualquer ação de negócio, qualquer ação na nossa vida, em qualquer ação, principalmente de negócio, você precisa ter uma razão, um propósito. Então, o que eu quero? Para alguns tipos de negócio, você tem que pensar o seguinte:
Quando eu vou começar a investir no meu network, eu quero, por exemplo, consolidar minha autoridade. Então, eles vão me ajudar no sentido de, né, digamos assim, compartilhar conteúdo, ações, eventos que vão aumentar o meu nível de autoridade. Vão, inclusive, né, por exemplo, eu faço uma publicação de um artigo, ele compartilha esse artigo, ele comenta, fala assim, olha, um excelente profissional, né, dá testemunhos, que a gente chama, né, dá relatos da qualidade do que você faz. Então, esse network ele é muito importante nesse sentido. Até para alguns negócios, é interessante que quando você vai apresentar, você ter exatamente esses testemunhos, né? Essa confirmação social que a gente fala. Esse é um propósito. Eu quero aumentar minha autoridade em relação ao mercado. Eu quero expandir a minha carteira de clientes. Então, por exemplo, eu vou participar de um grupo que não é na minha cidade. Ele é de uma cidade vizinha, por exemplo, ou de uma outra região. Porque eu quero criar mais referência naquele local. Então, através dessas parcerias, desses grupos, eu vou gerando conhecimento, eu vou me tornando conhecido, vou abrindo oportunidade de negócio e vou crescendo essa minha rede de clientes. Essa é uma outra razão. Um outro propósito eu tenho um novo produto, ou um novo serviço, e eu quero fazer uma expansão desse produto e desse serviço específico. Então eu começo a trabalhar o network voltado para esse perfil de negócio e perfil de clientes ligados a esse negócio. Então eu estou buscando ali, através dessas parcerias, dessas redes de contato, a oportunidade dentro de cada, né, rede dos parceiros, quais são aqueles clientes que estão vinculados ou que eles podem, de alguma forma, direta ou indiretamente, contribuir para que eu acesse esse público, tá? Agora, fundamental é que você entenda que o network ele precisa ser de mão dupla. Alguns autores falam que primeiro você precisa dar para depois receber. Você primeiro precisa contribuir para depois você colher. Então, se você entra nesse processo visando apenas o seu ganho pessoal, individual ou da sua empresa, você vai ter dificuldades e pode até criar uma imagem negativa daquela pessoa que está ali. É como se fosse um sanguessuga, um vampiro, entendeu? Aquela pessoa que você conhece que assim, ela quer receber muito benefício, mas ela não está disposta a contribuir com nada. Então ela sempre se faz valer de uma oportunidade para ela se promover, mas ela nunca contribui para a promoção do parceiro. Então é muito importante que você tenha isso. E a gente vai ver aqui, via de regra, tirando alguns casos específicos, principalmente quando a gente está falando sobre produtos, o retorno em network ele é mais rápido. Mas em serviço, quanto mais especializado, quanto mais nichado, precisa de um tempo um pouco maior de maturidade para você colher resultados. Então você não pode também colocar todo o esforço do seu negócio só no network. Ele é uma das ferramentas, uma das estratégias que você precisa trabalhar e que pode, de fato, gerar para você um grande resultado, mas precisa ter um comprometimento. Então você precisa entender qual é a sua razão para você fazer. Como eu falei, assim, de forma geral, você precisa ter sempre uma atitude positiva, tanto do ponto de vista interno da sua empresa, você precisa acreditar, você precisa confiar, você precisa realmente valorizar aquilo que você faz, você precisa fazer uma ação contínua em relação às pessoas que você conhece, trabalhando isso de forma estruturada, para que você possa ir gerando essa confiança, essa credibilidade e essa vontade de contribuir. Quanto mais você ajuda, mais você colhe frutos. Então, por exemplo, na minha atuação, como eu trabalho com eventos, com educação, com a consultoria, acaba que eu tenho contato com vários tipos de pessoas, de empresas, de entidades, e você vai criando essa rede. Então, muitas vezes, eu já tive a oportunidade de ajudar um parceiro que precisava realizar um evento, por exemplo,
e tinha dificuldade com o local. E aí você indica e a pessoa consegue resolver. Tem às vezes eu estou com um cliente que tem uma necessidade que foge da minha área de atuação da expertise. Então, eu consigo ajudar indicando uma pessoa, por exemplo, área de marketing, na área de saúde, por exemplo, atendimento psicológico, atendimento terapêutico e por aí vai. Na área, né? Enfim. E aí é muito importante assim, essa razão, é porque toda vez que você faz isso, você gera um ciclo virtuoso. Então, existe uma fonte comportamental, né? Isso a PNL explica, a neurociência explica, várias áreas, né, de estudos do comportamento humano explica, é a questão da chamada reciprocidade. Toda vez que você recebe algo que te traz um sentimento positivo e te traz um sentimento de felicidade, você sente involuntariamente ou inconscientemente a necessidade de retribuir, né? Eu ia falar contribuir, mas retribuir esse mesmo sentimento de alegria e felicidade que você teve. É como se você falasse assim, olha, eu fiquei tão agradecido que eu quero que você saiba o quanto eu gostei, quanto isso para mim foi importante e por isso eu estou fazendo. É uma ação inconsciente. Você fica. E às vezes pode acontecer até de você não ter uma ação efetiva. Mas é assim, uma palavra, um ato, um local, aquilo ali dispara na sua mente e fala assim: opa, peraí, cara, isso aqui eu tenho certeza que o Gustavo vai ficar, ou o Marcos, ou a Karina, enfim, ela vai ficar super feliz e tem tudo a ver com ela. Não, eu vou falar sobre ela e tal, vou fazer esse contato e assim sucessivamente. Então, é um ciclo virtuoso, ou seja, quanto mais você movimenta positivamente e você entende que essa balança precisa ser equilibrada entre o dar e o receber, quanto mais equilibrada ela for, maior vai ser o resultado que ela vai ter. Então, o network ele vem do inglês como sendo essa construção de uma rede de relacionamentos focada em benefício mútuo, em geração de benefício mútuo. Então você pode fazer isso de forma natural ou você pode fazer isso de uma forma estruturada como um negócio. Como eu falei, existem entidades que têm isso como um negócio, fomentar ambientes de network, de parceria, com o objetivo de gerar negócio. Inclusive, elas têm uma estrutura onde você tem que fazer um investimento, um aporte financeiro para participar, tem toda uma estrutura de reuniões, de ambiente, de processos, de eventos, enfim, uma série de coisas. Então, você pode até pensar isso como um modelo de negócio. O meu negócio é gerar conexões entre pessoas e empresas. Isso é também o network pode ser também uma empresa, um negócio estruturado. Já existem vários hoje no Brasil e no mundo, né? Outra que é assim, network não é uma coisa que você faz quando dá. Se você quer ter resultado com a sua rede de contato, imagina o seguinte, eu venho e te mando uma mensagem. Oi, tudo bem? Cara, pensei em você, você trabalha com tal área, eu estou buscando clientes dentro dessa área. Se você tiver uma pessoa para me indicar, cara, eu vou agradecer demais. Isso tem, sei lá, 6 meses que você não faz nenhum contato com essa pessoa. Ou então, do nada, você começa a mandar para ela uma divulgação, uma propaganda falando que você está fazendo isso, que não sei o quê, parará, e se ela tiver a oportunidade de indicar, te ajudar, você vai ficar agradecido. Não. Beleza, essa pessoa, de repente, nossa, que bacana, né? Interessante, realmente eu conheço uma pessoa, eu conheço lá o Gustavo, eu vou indicar para ele. Aí, beleza, ele faz uma indicação. Você não agradece, você não dá o retorno, você não faz, né, não pensa em como eu posso ajudar, contribuir também, e some. Passado um tempo, você volta de novo a fazer contato com essa pessoa. Provavelmente essa pessoa vai olhar e falar assim, poxa, o cara só me procura quando precisa, né? E às vezes ele chega para você e te manda, Gustavo, fiquei super feliz, fiquei sabendo que, né, aquela indicação que eu fiz para você deu resultado. E outra, né? É preciso deixar muito claro, se você tem
Se de repente a pessoa ela tem essa pretensão de alguma remuneração, alguma retribuição financeira em cima de uma indicação, isso na verdade não é network. Isso aí já é uma relação de business partners, tá? Então, é muito importante isso. Mas nada impede, por exemplo, que uma indicação, você sabe que a pessoa gosta de vinho, de um vinho, por exemplo, você manda para ela de presente um vinho de agradecimento, ou né, convida ela para um jantar, alguma coisa nesse tipo. Tá? É uma retribuição, não é um pagamento, é um agradecimento. Agora, imagina que essa pessoa chega e fala assim, ô, Gustavo, nossa, bacana isso e tal. Inclusive, eu fiquei, né, fiquei muito feliz que tenha dado certo e tal. E aqui, pensando nessa questão, dentro do que eu faço, cara, eu acho que você também conhece algumas pessoas que podem me ajudar. E aí, o que acontece? Você recebe aquilo ali, ou você sabe que você pode, e você simplesmente ignora. Isso não é network. Porque na hora que você fizer de novo, eu falei assim, pô, mas né, essa é uma via de mão única. Como eu falei lá no início, tem que ser de mão dupla. Então, arranje tempo para você, por exemplo, faça hoje em redes sociais, como Instagram, Facebook, LinkedIn, dependendo, principalmente o LinkedIn, que a gente está falando aqui sobre negócio, o LinkedIn é com certeza a rede campeã nesse sentido. E aí você está lá, gasta um tempinho, 5 minutos, 10 minutos, para você entrar lá e ver como é que tá. Aí de repente você vê lá e fala assim, olha, que bacana, fulano de tal publicou um artigo, vai lá, dá uma curtida, faz um comentário positivo. Você vê, por exemplo, assim, a gente vê muito no LinkedIn as pessoas colocando lá, né, que elas concluíram uma formação, começaram um novo negócio. Então vai lá, manda uma mensagem. Olha, fulano, muito bacana, fiquei super feliz, desejo sucesso, tal, tal, tal. Não. Por quê? É aquela história, você está alimentando, a pessoa está sabendo, quando você fizer um contato, ela vai lembrar, porque você tem ali uma coisa. Não é um negócio que você de repente fala assim, opa, não é igual, por exemplo, você no LinkedIn você solicita lá para se conectar. Beleza, a pessoa, ok, agradeço e tal, tal, tal. E depois você não faz mais nada, você não manda uma mensagem, você não contribui, você não faz nada com essa pessoa. Ela simplesmente vai, às vezes, até te esquecer. Aí do nada você manda para ela um pedido lá de uma indicação, você quer oferecer para ela um trabalho. Ela não te conhece, ela não tem uma relação com você, não é uma rede de relacionamento. É simplesmente um contato que você tem. Então, você precisa ter tempo, arranjar tempo para se relacionar com essas pessoas. Organizar, de repente, um encontro e convidar essa pessoa. Realizar, por exemplo, uma palestra e convidar essa pessoa para ir lá te ouvir. Enfim, é construção, tá? E aí a gente tem 2 tipos de network. Tem o estratégico, que é exatamente esse que eu estou falando, onde você estrutura, você pensa no que você quer, como você vai fazer, quais são os seus objetivos, o que você quer ganhar, em quanto tempo você quer ter esse retorno, como qualquer outro planejamento estratégico que a gente faz para um negócio. A outra é aquele network ocasional. Por exemplo, você chegou lá, você está no aniversário, e aí eu falo muito isso. Não existe hora e local para que você tenha uma oportunidade de um negócio. Existe sim a necessidade de você estar sempre preparado e disposto. Então, já aconteceu comigo muitas vezes de estar num aniversário e ali você conhece uma pessoa, foi apresentada uma pessoa. Você começa aquele bate-papo, fala de futebol, fala de religião, fala de política, né? Na medida do possível que você não entre em conflito, aquela coisa toda, ou uma coisa, aí começa uma brincadeira, e aí às vezes do nada começa mas me fala um pouco, e aí, o que você faz? Você trabalha com o quê? Eu trabalho com isso, assim, assado. Nossa, que coisa bacana, cara, que legal. Puxa, eu tenho um amigo meu que me falou esses dias, estava precisando disso aí. Pô, bacana, cara. Eu vou ter o maior prazer em atender. Vamos fazer o seguinte: deixa eu pegar seu contato aqui. Né? Vamos supor que você está lá numa festa no sábado. Fala, cara, na segunda-feira eu te mando uma mensagem e aí a gente faz esse intermedia aí, esse contato. Vai ser um prazer. Inclusive, né, eu vou atender até, me comprometo a atender de uma forma até diferenciada, já que é uma indicação sua, a gente, né? Tá né, começando essa amizade e tal, e, cara, bacana demais. E aí você faz esse processo. Então, lá na segunda-feira você faz. É uma coisa totalmente ocasional. Outra, ocasional, você tá de repente, um evento que você não conhece,
e você começa a fazer contato com as pessoas, conversar, bater papo, tal, tal, e aquilo vai gerando ali um contato e assim vai acontecendo. Então são situações em que você não está ali preparado, não é um evento de network, não é um evento direcionado para negócio, não é uma feira de negócio, não são ambientes onde que o network é profissional, é estratégico. São situações em que, de repente, você está no bar, tomando cerveja, com um amigo, aí chega um amigo dessa pessoa, e aí você começa a conversar, e aí no meio da conversa e tal, puxa, cara, eu tô precisando muito do que você faz. Ok, beleza, ou, né? Ou, nossa, aí você descobre, por exemplo, lá, é a mesma coisa. Nossa, bicho, eu tô precisando fazer um tratamento de dente, cara, e eu não conheço ninguém aqui, não conheço um dentista, assim, que bacana, que possa fazer. Só fala assim, pô, bicho, não tem problema não, cara, eu vou te passar o contato de um amigo meu, que é um dentista e tal. Cara, super bacana, super tranquilo e tal, vai te atender, fica tranquilo. Quer dizer, isso é um network ocasional. Isso daí, dessa reciprocidade, desse processo, pode gerar aí um parceiro, um amigo, enfim, algo muito mais positivo, tá? Agora, em geral, as pessoas têm muito medo desse processo por timidez, por, por medo de fracasso, por medo de se expor. Então, existem limitações comportamentais, emocionais, que muitas vezes fazem com que as pessoas não realizem, não invistam em networking. Então, eu falei assim, é igual eu já participei de alguns grupos, né, de network profissional. E lá, a gente se reunia, toda reunião você tinha que apresentar o seu negócio. E as pessoas tinham uma dificuldade de conseguir fazer essa, sabe, essa transmissão, esse comunicado do que eu faço. E na maioria das vezes era, nossa, cara. E aí, por exemplo, você tinha lá um grupo, às vezes você tinha lá 100, 150, às vezes até mais pessoas reunidas. E você tinha que pegar o microfone e falar, opa, né? Meu nome é tal, minha empresa é X, nossa solução é tal, nossos clientes são tais e tais, e nós resolvemos tais problemas. Você vai ver que eu vou disponibilizar para você modelos de pitch de venda que são exatamente para ajudar esses processos de network, quando você tem que apresentar de forma concisa, objetiva, o que você faz. E nesse momento, o ideal é você sempre trabalhar o problema, a solução né, o problema é a solução que você traz. E aí isso é uma coisa que causa muito impacto nas pessoas. Muitas vezes ela tem medo, ela não consegue fazer isso, ela se sente intimidada. Então é uma das coisas, o medo, né, a timidez, ela tende a barrar muito o potencial de network que você faz. Então isso você tem duas coisas. Uma, eu, por exemplo, sou uma pessoa extremamente tímida, mas eu desenvolvi uma técnica, uma forma pessoal de lidar com isso para fazer o que eu estou fazendo aqui agora, por exemplo, que é dando essa aula. Fazendo uma palestra, né, proferindo uma palestra, dando um treinamento, realizando uma consultoria. Então, você pode criar dentro, né, da sua personalidade, sua mente, como se fosse um avatar. Esse aqui é o Gustavo profissional, que é diferente do Gustavo pessoal. Em situações muitas vezes sociais, às vezes eu tenho um pouco mais de timidez do que em relações profissionais. Então, isso é uma forma. Você pode investir em cursos de oratória, em, em processos terapêuticos, em processos de desenvolvimento como coach, como mentoria, como, né, uma série de outras soluções e profissionais que podem te ajudar. Se for do seu interesse, você se vê nisso e você quer desenvolver essas habilidades, vai ser um prazer, tá? Realizar um trabalho mais específico. Mas existem alguns passos que você pode usar para você se fortalecer na hora de realizar o network. Primeiro é você compreender o seu perfil e quais são os seus talentos. Então começa a focar. Eu sou uma pessoa que gosta de comunicar, ou eu sou uma pessoa que gosta mais de processo, eu sou uma pessoa que gosta das coisas mais planejadas, eu sou uma pessoa que gosta das coisas bem organizadas. Então esse é o meu perfil. Então trabalhe em cima disso. Então organize, planeje, né? E quais são esses talentos? Meu talento é a questão da organização, é a questão de saber ouvir, é a questão do perfeccionismo. E lembra que eu vou fazer esse parênteses. Perfeccionismo não é
um defeito. Talento, a diferença entre talento e defeito é a aplicação. Se você aplica um talento na hora e no lugar errado, ele passa a ser um defeito. Se você aplica no lugar e na hora certa, ele sempre será um talento. Então, a mesma coisa, vamos imaginar o seguinte: você está numa festa, todo mundo ali está relaxado, está todo mundo ali solto, todo mundo despreocupado, e você começa a ficar querendo arrumar, tirar as coisas do lugar, fazer não sei o quê, preocupado se está coisa. Ou seja, você começa a criar esse seu perfeccionismo, nesse momento, ele começa a ser um defeito. Então, buscar ali, nossa, isso está fora do lugar, isso aqui está errado, isso aqui não pode ser aqui, isso não sei o quê, tem que tirar a mesa, tem que tirar a coisa, tem que botar para lavar, tem que lavar. Ou seja, esse perfeccionismo, nesse momento que as pessoas estão relaxadas, estão ali, né, se relacionando de uma forma mais tranquila, mais aberta, passa a ser um defeito. Agora, quando você traz esse perfeccionismo para você preparar o ambiente, cuidar dos detalhes, e que as pessoas, quando chegam, elas falam, nossa, que legal, que bacana, que coisa mais linda. Esse perfeccionismo é um talento. Então, talento e defeito é só a intensidade e o momento em que eles são aplicados. Comece dando pequenos passos, é a mesma coisa. Comece fazendo com as pessoas mais próximas. Comece a preocupar com o seu network, com as pessoas com quem você tem mais intimidade. Sabe aquele amigo que você vê pouco? Começa a mandar uma mensagem, a trocar umas ideias, a de repente marcar um almoço, um jantar, um café. Começa a criar pequenos, micros momentos de network. Por exemplo, eu costumo fazer, separar na minha agenda dias e horários para tomar um café. Então, vamos supor, olha, toda quarta-feira, das 2 às 4, eu estou disponível para tomar um café com você e te ouvir para o que você quer. É só você reservar um horário na minha agenda, né? Tem lá disponível, você entra lá, tal. Coisas de 15, 20 minutos, a gente toma um café, bate um papo, se conhece, se é a primeira vez e tal, você me fala, e aí a gente vai desenvolvendo. Ou se você quer tirar alguma dúvida, você quer conversar sobre um determinado assunto, ok. Então esses são pequenos momentos de network. Toda vez que você está, por exemplo, hoje é muito comum empresas usarem, né, espaços como coworking, né, esse tipo de coisa. Sabe aquela hora do café, que você começa a ver as pessoas indo ali tomar um café? Então, a mesma coisa, vai ali, toma um café, puxa um assunto, parará, pororô, né? Eu já vi muito em espaço de network, você está ali, você passa um mês, 2 meses, você está sentado, a pessoa está sentada do seu lado, você não tem a menor noção do que ela faz. E às vezes ali do seu lado está exatamente uma oportunidade de um parceiro de negócio. Então, essa troca, como é que estão as coisas, como é que você está, como é que estão os negócios, está tudo bacana, posso te ajudar em alguma coisa, e tará, enfim, esse tipo de coisa. Então, comece com pequenos passos. Por quê? A mesma coisa, se você já vai de cara, por exemplo, você tem essa questão de medo, nessas travas, e você entra num ambiente onde o network é mais envolvido, é um grupo, por exemplo, que já está mais avançado, as pessoas já têm né, um relacionamento mais consolidado, o foco é muito mesmo ali, geração de negócio, contribuição e pá e tal, e você cai de paraquedas nesse lugar, você pode não conseguir dar conta de estar ali. Então comece com pequenos passos, vai crescendo, comece a pegar a sua rede lá do LinkedIn, do Instagram, começa, sabe, vai cuidando desse processo das pessoas e vai começando a ver os resultados. E ali com o tempo você vai vendo que as coisas vão se desenvolvendo. Trabalhe a sua comunicação, a sua oratória. É sempre importante você deixar uma comunicação em que a pessoa entenda de fato a mensagem que você quer passar. Então, uma dica que eu falo é o seguinte: você vai mandar uma mensagem para a pessoa, escreve, dá um tempinho, respira ali 3, 4 vezes e dá uma lida. Às vezes vai acontecer de você olhar e falar assim, aí pensa assim, olha, imagina que eu tô mandando uma mensagem para um conhecido meu que é diretor comercial de uma empresa. E aí eu quero falar com eles, que eu quero convidar ele para um evento, que eu vou realizar uma palestra falando sobre e tal, e que eu acho que ele vai gostar. Aí eu crio a mensagem para ele, um convite. Aí eu paro, dou um tempinho e volto para ler. Aí você fala assim, bom, então agora eu sou, sei lá, imagina que ele chama Ricardo. Eu sou o Ricardo, diretor financeiro da empresa X. Estou recebendo esse convite. Aí você lê, fala assim, nossa,
que bacana, entendi, achei legal, né? A imagem, o contexto, a proposta, entendi o que está querendo. Pô, bacana, entendi aqui o horário, o dia, o local, como que eu faço para escrever, se não precisa, enfim, todas essas informações. Se você fizer essa leitura e tiver ok, beleza? Manda lá. Da mesma forma, quando é um network profissional e você vai mandar, por exemplo, uma mensagem, né, de voz ou de vídeo, você precisa se preocupar com questões gestuais. Em outros cursos, até o curso de venda aqui, que tem aqui na plataforma, eu falo sobre a comunicação não verbal. Então, muitas vezes você está, por exemplo, gravando um vídeo que você vai botar na rede social. Procura ver se realmente você está falando as palavras com, né, com o tom certo, com volume, altura correta, entonação. Se você não está fazendo gestos, às vezes não tão favoráveis ou muitos gestos, enfim, trabalho oratório. Você pode fazer até investir nesse curso de oratória, venda por influência, são várias coisas que trabalham exatamente essa questão e você pode superar ou controlar, né, esses medos, essa timidez através de técnicas. A outra questão é assim, seja sempre autêntico naquilo que você vai fazer em termos de elogio. Não faça do tipo que a pessoa vai entender assim, nossa, cara, isso aí tá meio, né? Ou a mesma coisa, putz, nunca fez, agora tá fazendo. Então, assim, seja equilibrado. Eu falo muito assim, vai sempre pelo caminho do meio. Não vai para um lado nem muito para o outro, porque você pode ficar muito aquém ou ir muito além. Então imagina, às vezes, você é tão efusivo que você não tem um nível de intimidade com essa pessoa para chegar e falar assim, pô, cara, que bacana, adorei o negócio, show de bola. E às vezes é uma coisa mais formal. Ou da mesma coisa. É uma pessoa que você já tem, ou ela tem um perfil mais, né, digamos assim, mais acessível, mais descontraído, e você vai todo formal, né? Gostaria imensamente de parabenizá-lo por mais esta conquista vitoriosa em cima desse projeto de grande relevância. Pô, às vezes eu falo assim, gente, ela só fala assim, pô, cara, parabéns, adorei o projeto, sucesso para você, um abraço, meu irmão. Entendeu? Então é sempre assim, você tem que escolher o caminho do meio. Não exagerar nunca, nem para um lado, nem para o outro, e trabalhar dentro do que você tem, do nível de relacionamento com essa pessoa. Tá? Tem um ponto de partida, né? Então, assim, como eu falei, você precisa começar aos poucos e criando isso para você saber, no curto, médio e longo prazo, quanto que você quer colher de resultado desse processo. Então, é sempre isso, igual eu já falei. Você, muitas vezes, é igual em situações de negócio, voltando, né, você precisa começar a criar essas conexões. Então, por exemplo, primeiro passo, eu vou selecionar quais são as pessoas que me interessam ter um relacionamento ou que ela faça parte da minha rede de contatos. Então, eu vou fazer uma solicitação ali de contato. Ela aprovou, beleza, eu vou agradecer, tal, tal, tal. E ali, qual é a estratégia que eu vou começar a fazer de contato, de comunicação com essa pessoa, para que ela vá gerando essa autoridade, vai gerando essa relação, vai gerando essa conexão, até chegar o momento que realmente as coisas podem levar para um caminho mais efetivo de geração de negócio. Porque nesse processo, ela entendendo, ela já começa a ter essa, esse alinhamento, essa conexão, e isso pode acontecer de forma até mais espontânea. Da mesma forma, se você começa a trabalhar isso dentro de grupos específicos, você tem que entender que aquele momento você está um tempo que você precisa criar a sua visibilidade antes de você criar os resultados. Então, facilite essa conexão, crie os mecanismos de WhatsApp, do e-mail, de todas as áreas que você pode se disponibilizar para contato. Aqui eu vou fazer um outro parênteses. É muito comum no LinkedIn, isso porque o LinkedIn, alguns tempos atrás, ele ainda estava engateando, principalmente no Brasil, as pessoas faziam o registro lá do perfil e ele tem um passo a passo que você precisa ter para você conseguir ter visibilidade. Ele vai ranqueando isso e até colocando você em contato com pessoas que realmente estão alinhadas ali. E aí as pessoas não colocavam foto, não colocavam uma biografia,
Enfim, era um negócio jogado ali a esmo. E aí, o que acontece? Na hora de fazer o cadastro, coloca um e-mail que você não usa, um telefone que você ou está desatualizado. Então, muitas vezes as pessoas tentam fazer contato com você, às vezes até buscando ali, né, uma oportunidade de fazer um negócio. Por exemplo, eu quero contratar o seu trabalho e eu não consigo, porque os contatos que estão ali não são acessíveis. Então, não facilita a conexão. Então, você precisa facilitar, precisa dar acesso, você precisa, agora eu falei, você precisa se comprometer com isso. Seja disponível. Então, não só essa questão do acesso, mas assim, dê um retorno. Uma das coisas que as pessoas mais queixam de todas as áreas, área comercial, área de network, é que muitas vezes ela fica no vácuo. A pessoa não dá retorno, simplesmente ignora. Jamais faça isso. De forma nenhuma. Nem que você tenha que chegar e falar assim, olha, agradeço o contato, peço a você que aguarde, sei lá, 30 dias para que eu possa realmente te dar o retorno. Mas se comprometa. Deixe isso claro. E aí a mesma coisa, vai começando a ampliar a sua rede. A sua rede, existe uma coisa que a gente fala o seguinte, existem aquelas pessoas que vão contribuir com o meu negócio, existem aquelas pessoas que a gente pode ter um ganho conjunto. Eu, por exemplo, tenho parceiros de negócios que vieram dessa rede de contatos em que potencializam o meu trabalho através do que eles ofertam. Então, por exemplo, se você tem uma empresa e você hoje tem uma dificuldade de fazer o controle de ponto, eu posso te ajudar. Eu tenho um parceiro especialista em controle de ponto, de forma online para tecnológica, que vai melhorar 100% seu controle de ponto, desde da forma de bater o ponto até o gerenciamento, tá? Banco de horas e por aí vai. Outra, a minha consultoria, ela trabalha muito em cima dos processos, da organização da gestão. Então eu preciso, primeiro, visualizar, organizar, né, o processo, e eu preciso criar mecanismos para que isso se multiplique e colha né, os resultados do dia a dia. Então eu tenho parceiros de sistemas de gestão que onde a consultoria que eu faço, aplicada junto com esse processo de gestão, traz a efetividade do resultado que eu quero entregar para a empresa. Então são parceiros que não são concorrentes, mas junto a gente consegue gerar mais valor para o mesmo cliente. Então essa é uma rede, então eu tenho rede de parceiros onde a gente faz isso, então assim, eu indico o trabalho deles, eles indicam o meu trabalho, a gente faz esse trabalho em conjunto, então isso é uma forma. Existem aqueles profissionais que têm áreas completamente distintas, então a mesma coisa, eu tenho, né, dentro da minha rede, terapeutas, psicólogos, mentores, que atuam em áreas que não têm nada a ver comigo, ou áreas que eu não me interessam. Então, o que eu faço? Na hora em que eu estou ali fazendo uma prospecção e o que eu percebo é que essa pessoa precisa dessa área, é para ele que eu vou indicar. Então, isso para o meu cliente, ou para esse que não é meu cliente, eu passo para ele a imagem que é a que eu quero, de que eu estou aqui para ajudar ele a achar a solução, porque é o propósito do meu negócio, ser um vetor de transformação de pessoas e empresas através do conhecimento e da tecnologia e gerar soluções. Se eu não tenho a solução e eu consigo indicar para você, eu vou fazer isso. Porque me interessa que você crie uma confiança, uma credibilidade naquilo que eu faço. Entendeu? Então, existem aqueles parceiros, existem pessoas que são de áreas totalmente distintas, e aí a gente, né, de acordo com o que vai acontecendo, você vai indicando, e assim você vai construindo a sua rede. Tá? Trabalhe sempre o network baseado em metas e objetivos. Então, a mesma coisa. Quando eu falei lá no início, qual é a razão que você está iniciando ou está desenvolvendo essa ação de network? Então, a mesma coisa. Eu vou entrar para um grupo. Aí eu quero, porque eu estou iniciando um novo projeto, estou lançando um produto, quero consolidar um produto em determinado local, quero ter mais acessibilidade a um perfil de cliente. Enfim, eu tenho... Tá. Então, assim, você pode ter um objetivo, que é o seu objetivo gerar mais autoridade, gerar mais oportunidades de negócio, ampliar a carteira de cliente. Beleza. Quais são as minhas metas? Então, por exemplo, eu quero aumentar a minha rede. Então, vamos supor, eu quero aumentar a minha rede hoje de contatos em 67%.
eu quero ter 50% dos negócios gerados, que vão ser gerados daqui a 6 meses, um ano, que venham dessas indicações. Eu quero reduzir, por exemplo, a evasão ou, né, a dificuldade de comunicação em X%. Então, ou seja, você tem que ter claro para assim, o que você quer, quais são os resultados que você quer obter e em quanto tempo você quer que isso aconteça. E aí a mesma coisa. Eu quero ter uma média de 32% de indicações para negócios para os parceiros. Essas organizações que trabalham o network profissional, elas inclusive elas colocam isso. Elas têm metas para você indicar, metas de geração de negócio, meta de atração de novos membros, enfim, uma série de coisas. Por quê? Porque ela precisa se retroalimentar. Caso contrário, em um determinado momento ela vai estacionar e vai começar a regredir. Então, ou seja, essa oxigenação, né, essa renovação ela é importante. E tem aquelas pessoas que vão entrar, não vão se adaptar, vão sair. Então você precisa estar sempre ali, porque senão as coisas tendem a acabar. É a mesma coisa. 32% do meu tempo durante a semana vai ser dedicado a network. Enfim, tá? Estabeleça isso para você conseguir ter resultado e você perceber que está caminhando. Agora, é importante você começar já a avaliar a sua rede. Eu falo muito, por exemplo, tem pessoas que têm 10 mil seguidores, cara, e tem uma conversão muito baixa. Ou tem uma rede no LinkedIn de 5 mil conexões, mas ela não gera negócio. Então, imagina situações, né, situações hipotéticas. Cara, você perdeu o emprego e você precisa se recolocar no mercado. Da sua rede de contatos, quais são aquelas pessoas que se você chegar e falar assim, olha, fulano, tudo bom? Então, cara, eu fui demitido e eu estou buscando nova oportunidade. Se você tiver condições de me indicar, ou eu sei que na sua empresa lá, eles têm essa oportunidade dentro dessa área, você pode me ajudar, me colocar em contato lá com o pessoal do RH, alguma coisa nesse sentido? Quais são as pessoas que efetivamente vão fazer isso? Ou elas vão ter condições de fazer porque elas têm conhecimento, conhecem outras pessoas, né? Então, qual o percentual da sua rede que de fato tem capacidade de gerar apoio para você, né? Então, assim, faça uma lista, né, de quem mais te ajuda. Então, a mesma coisa, você dê um levantamento lá dos seus contatos profissionais. Quais são aquelas empresas, parceiras que realmente indicam o seu trabalho, pessoas que lembram de você, que parabenizam, que participam dos seus eventos, que fazem isso, né? Separe, né, por áreas de influência. Então, a mesma coisa, eu tenho lá nos meus contatos pessoas que são empresários, presidentes, donos de empresa, eu tenho aqueles que são diretores, profissionais que são da área de saúde, da área de tecnologia, da área de marketing. Então, tenha essa definição. Para quê? Para que no momento que você precisa trabalhar isso, ela possa ser mais direcionada. Então, por exemplo, a mesma coisa, agora eu preciso, por exemplo, eu quero desenvolver parcerias ou eu quero indicar pessoas para essa área. Eu tenho muita oportunidade de negócio para tal área. Então, quais são as pessoas que estão nessa área que eu posso indicar? E aí vem exatamente para isso, porque você precisa contribuir. Então, a mesma coisa, do mesmo jeito que você pensa assim, quais são aquelas pessoas que de fato podem ou me ajudam em momentos de oportunidade, quanto você é essa pessoa que ajuda ou você é aquela pessoa que simplesmente não faz nada. Razões para você manter ou afastar pessoas. Quando a gente está falando de negócio, o foco aqui, o network sempre se baseia nesse potencial de parceria, ou seja, quanto que de fato essa pessoa te ajuda e quanto de fato aquela pessoa fica só aguardando você ajudar. Então você precisa trabalhar sempre a qualidade das suas conexões, então seja bem realista quanto à qualidade dos seus, né, parceiros, dos seus contatos, para você realmente falar assim, olha, esse aqui eu vou investir, nesse aqui vale a pena, esse aqui realmente a gente tem uma relação de parceria, de contribuição, e aqueles que você entende que fala assim, olha, isso aqui podem vir a gerar oportunidade ou esses não vão gerar nada. Aí, se não vão gerar nada, então abra mão se você precisar. Seja aqueles que, de fato, estão muito além ou não
tem o perfil de contatos que você precisa, não quer dizer que você vai ignorar, mas o seu network com ele vai ser mais um network de relacionamento, de parceria, de amizade, do que um relacionamento de negócio, network de negócio, tá? Não estou falando aqui que você vai ignorar, se a pessoa te mandar uma mensagem, se ela te pedir uma ajuda, você vai ignorar. Não, mas são, a não ser aquelas que realmente têm uma relação negativa com você. Porque tem algumas pessoas que às vezes elas falam assim: nossa, eu gosto demais do seu trabalho, mas toda vez que ela tem uma oportunidade, na verdade ela faz uma, uma declaração negativa. Imagina o seguinte: ela fala assim, nossa, Gustavo, puta, adoro o seu trabalho e tal. Aí de repente ela conhece uma pessoa e fala assim: nossa, eu tô precisando de um consultor, assim, assado. Ó, ou, por exemplo, não, cara, fiquei conhecendo o Gustavo, que trabalha com consultoria. Ih, rapaz, o cara é ruim, o cara é enrolado, o cara é isso, o cara é aquilo. Entendeu? Então, assim, não são pessoas que de fato vão te ajudar. E evite pessoas tóxicas, né? Que assim como essas, né, que não vão contribuir, são aquelas que realmente trabalham negativamente para te prejudicar ou, né, para limitar o seu resultado. Então você precisa entender isso. Da mesma forma que eu falo quando eu faço a consultoria comercial, né, de organização da gestão comercial. Tem clientes que você tem que abrir mão dele, porque ele não tem o perfil, ele não tem a estrutura, ele não é o momento dele. Então você tem que saber quais são aqueles clientes que você quer, quais são aqueles clientes que você não quer e quais são aqueles clientes que de alguma forma você vai ter que abrir mão. Porque senão vai acabar contribuindo negativamente ou limitando você. Ou seja, um tempo que você pode investir positivamente em algo, você está postergando em algo que não vai dar resultado. Para a gente encerrar essa nossa aula, deixar aqui uma mensagem. Todos temos agendas lotadas, mas o ponto é, quanto de fato você deseja se conectar e ajudar outras pessoas? Para que em algum momento elas tenham o mesmo desejo e compromisso com você. Isso sim é network. Então é a mesma coisa. De fato, eu me coloco disponível, eu empenho em ajudar para que essas pessoas, como eu falei, também se sintam comprometidas, realizadas, felizes, e que queiram retribuir essa mesma vontade, esse mesmo comprometimento. Isso é network. Muito obrigado e a gente se vê numa próxima aula.